meditar na palavra do Senhor hoje, num tema, o poder transformador de Jesus. Se eu perguntar para você se Jesus já transformou a sua vida, você pode levantar a mão? Sim ou não? Já transformou? Transformou a minha vida. Eu louvo ao Senhor por isso, porque o Senhor nos transforma a cada dia. Ele nos faz um novo homem. E eu quero compartilhar com os irmãos, é um texto do livro de Lucas, capítulo 7, se você puder abrir aí e ler. Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. A viúva de Naim. O poder transformador de Jesus, Lucas 7, de 11 a 17. Vamos aí? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse: não chores. Depois, aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região vizinha, ou circunvizinhança. Quando nós lemos esse texto, há uma observação para que você entenda. A mulher não era viúva de Naim, Naim não era o marido dela. Naim era a cidade na qual ela morava. A viúva é igual a viúva de São José dos Campos. Aquela mulher era viúva e ela morava numa cidade chamada Naim. E a palavra do Senhor diz que ela foi enterrar o seu único filho, um homem. Uma mulher, para que você entenda o papel da sociedade da época, uma mulher, ela não podia trabalhar, ela era 100% sustentada pelo seu marido ou pelo filho mais velho, o filho homem mais velho. Ele tinha essa responsabilidade de poder sustentar. E quando uma mulher perdia o seu marido e o seu filho, ela ficava numa situação bem vulnerável, porque ela não tinha sustento. Se você pegar o livro, a palavra de Deus, no Novo Testamento, eu não me recordo o texto, mas faz uma observação para que a igreja cuide das viúvas, para que a igreja tenha zelo pelas viúvas, porque na época as viúvas não podiam trabalhar, as mulheres não podiam trabalhar e ficavam em situação de miséria. Quando Jesus passa nessa situação aqui e vê que aquela mulher já era viúva e o seu único filho tinha morrido, a palavra de Deus tem uma palavra que é importantíssima. Ele teve compaixão daquela mulher. Por quê? Porque ele viu o estado que aquela mulher se encontrava. Ele não somente viu a mulher, mas ele viu o coração da mulher. Compaixão é muito mais do que você ver fisicamente, é você enxergar o interior daquela pessoa. Jesus Cristo teve compaixão daquela mulher, e a palavra do Senhor diz que ele traz uma palavra para ela que talvez fosse a única palavra que ela não precisasse ouvir: não chore. Como que eu não vou chorar? Meu marido, eu sou viúvo, meu marido morreu, agora o meu único meio de sustento acabou de falecer, eu não tenho outra coisa para se fazer se não for chorar. E Jesus fala para ela: não chore. Jesus vai de antemão, vai contra aquelas situações em que aquela mulher estava passando e a sua dor. E aí Jesus chama o menino se levanta do caixão e começa a conversar com ele e entrega o menino à sua mãe. A esperança volta novamente. A viúva de Naim é uma história de sofrimento e restauração. Quantas vezes nós já passamos por isso? Momentos de sofrimento extremos, e quando entregamos diante de Deus, fomos restaurados. Sofrimento e restauração. É interessante quando você pega a Bíblia e contextualiza ela nos dias de hoje, você vai ver que a mesma visão que acontecia naquela época continua acontecendo hoje.
daquilo que eu já passei, dos sofrimentos que eu já passei, dos sofrimentos que certamente vocês já passaram. Às vezes bate um desemprego, às vezes um aborto inesperado, às vezes alguma coisa aconteceu dentro de casa, uma morte, uma dor, um sofrimento, e depois vem o poder do Espírito Santo, o Senhor agindo na restauração da vida e da família. Amém, queridos? Você já experimentou isso? Não sei se você já experimentou isso. Eu já experimentei isso dezenas de vezes, do momento de sofrimento, e no meio do sofrimento, Deus fala: Alexandre, não teme não, eu estou contigo. Não teme não, porque vai dar tudo certo. Eu sou Deus que faço nova todas as coisas, todos os dias. E isso é importante. E aí nós vemos essa história, a compaixão de Jesus e o seu milagre transformador. Quando Jesus, ele olha para aquela mulher e tem compaixão, imediatamente vem o poder do milagre, e um milagre transformador. Não era somente um milagre para poder a vida da mulher continuar do mesmo jeito, mas transformar para que a esperança pudesse novamente reinar no coração dela. Compaixão sempre é seguida de ação. Ai, pastor, eu fiquei tão sensibilizado, passei na rua, eu vi uma pessoa assim, assim, assim. Ok, ótimo. O que você fez para mudar a história daquela pessoa? Ah, pastor, eu não fiz nada. Entende? Toda compaixão gera uma ação. Nem se essa ação for um abraço, que por muitos há uma necessidade. Toda compaixão tem que gerar uma ação. Seja eu orar, seja eu colocar a mão no bolso, abraçar, dar uma carona, fazer o que for necessário para poder mudar a situação da vida daquela pessoa. Eu fui levar ontem o Robson para poder tomar um banho, e quando eu cheguei lá, um senhor entrou com um cachorro na mão. Um cachorro cheio de nó, cheio de... Robson é o cachorro de casa, viu? Só falar assim, levou o Robson para tomar banho, Robson é o cachorro. Né? E aí, o homem entrou com um cachorrinho, um cachorro com pelo grande, mas cheio de nó, todo assim, encalacrado, fedendo, sujo. Aí eu olhei para o cachorrinho assim, umas pulguinhas, umas sujeiras, o cara segurando. Eu falei assim: rapaz, qual que é a história desse cachorro aí? Ele falou: rapaz, eu acabei de achar ele na rua. Eu acabei de passar na rua, ele estava lá, e eu peguei ele, e a primeira coisa que eu vim fazer, eu trouxe ele para tomar banho. Eu falei: e a segunda coisa? Ele falou assim: rapaz, a gente está pensando seriamente em adotar esse cachorro, mudar a história dele. A palavra do homem, mudar a história dele. Hoje, quando eu estava pensando nisso, eu falei: Senhor, às vezes nós temos mais compaixão, não que não se deva ter, por um cachorro, por um animal, por um pet, e que deve ter. Se você tem, você cuida bem cuidado, porque ninguém pediu para poder ser seu cachorro, né? Tem uns cachorros que falam: Senhor, ora ao Deus dos cachorros, me tira desse dono, me dá para outro dono, porque esse dono está judiando de mim. Eu fico imaginando. Mas aquele homem estava investindo dinheiro, tempo, levou, cuidou, vai levar para casa, vai cuidar. Ele falou: rapaz, meus filhos já compraram caminha para ele, já deixaram tudo pronto. Ele me deu um prejuízo essa noite, mordeu o sofá da minha varanda, mas está valendo, tadinho, está perdido. Aí você passa no centro, não precisa nem passar no centro, passa em frente a Lojas Ótimas, ou aqui do lado, aqui, ó, depois da rua, aqui, um pouquinho mais na frente, tem dezenas de homens, dezenas de andarilhos, e que nós poderíamos fazer alguma coisa. Pessoas em que de fato estão ali, passando, alguns porque querem. Eu conheço alguns que querem estar, mas outros porque não têm condições de mudar a história da sua vida. Não tem condições de mudar. A compaixão é movida por uma transformação. Eu tenho tanta compaixão das pessoas nas ruas. O que você faz? Não faço nada. Você não tem compaixão. Você não tem algum tipo de sentimento. Mas a compaixão que de fato move, isso não tem. Rogério, se você quiser desligar ali atrás, pode desligar. Que eu acho que os irmãos estão meio congelando aí, não está não? Vai congelando, mas fica firme.
E Jesus, vendo aquela situação, ele intervém, ele entra no meio dessa história. A ressurreição do filho da viúva, um milagre de esperança. A compaixão traz esperança, porque ela muda o quadro. Ele muda o quadro, traz esperança. Jesus entra no quadro da vida daquela mulher, trazendo a esperança novamente para o coração de uma mulher perdida, sem saber o que fazer, sem saber qual que ia ser o futuro dela, sem saber qual seria o próximo passo. Bem, eu estou saindo da cidade, porque os cemitérios eram fora, estou saindo da cidade para enterrar o meu filho, talvez na mesma cova que enterrei o meu marido. Vou voltar para casa e esperar que a comida se acabe. Esperar, porque não tem. Jesus entra ali com compaixão e muda o quadro da vida daquela mulher com uma lição de esperança. A igreja contemporânea, a nossa igreja de hoje, nós precisamos fazer isso. Ter compaixão e levar esperança. Há um versículo que diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Era um versículo que, quando eu era pequeno, a igreja, na época a igreja do Nazareno, ela tinha nas suas colunas escrito: Cristo em vós é a esperança da glória, Colossenses. E aquilo ali movia o coração da igreja. Cristo em vós traz a esperança do mover da glória do Senhor sobre essa terra. A igreja que não leva esperança, a igreja que não leva amor, a igreja que não faz nada, falta Cristo em vós. Falta Cristo mover em nossos corações. Falta Cristo mover em nossas vidas de forma poderosa e transformadora. O grande problema da igreja contemporânea é que ela está muito preocupada com o que nós vamos ter. Nós aqui, 4 paredes, fechado. Como vai ser, o que vai acontecer, mas não está preocupado naqueles que estão lá fora, naqueles que necessitam de um toque especial do Senhor sobre as nossas vidas. Bem, nesse texto há 3 lições pelo menos atemporais que nós precisamos guardar. 3 lições que nós precisamos ter em nossas vidas e viver ela de forma poderosa. A história dessa viúva do encontro com Jesus. Primeira, a importância da compaixão. Como Cristo deve ter a marca da compaixão, a marca do amor de Cristo em nós, a marca da cruz. Se você e eu não temos um coração misericordioso, falta a marca da cruz. A cruz simboliza a compaixão dos céus em relação a mim e a você. A cruz simboliza graça sobre as nossas vidas. Ontem eu estava no carro levando a Thalita embora e ela perguntou, porque eu tenho falado aqui sobre o favor de Deus sobre as nossas vidas. E eu falei que uma pessoa colocou uma postagem dizendo a diferença entre justiça, misericórdia e graça. Justiça, misericórdia e graça. E aí esse pastor explica, está na internet aí, se você pesquisar 30 segundos você vai achar. Esse pastor ele explica que justiça, um jovem sem habilitação de 15 anos pega o carro do seu pai, sai, sumiu aqui o retorno aqui, fião. Você está me sabotando. Alô, som. Ai. Você nem mexeu, né? Ele pega o carro do seu pai sem autorização, e aí ele saindo da casa, ele vira a curva, ele bate no muro com o carro no muro do vizinho. E aí, justiça, o vizinho sai e fala: olha, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu não quero nem saber, eu quero meu muro consertado. Eu não tenho nada a ver com isso, o muro estava aqui em pé, bonitinho, inteiro, você vem e entra com o carro dentro do meu muro, eu quero meu muro consertado, e é justo. Você quebrou meu muro, eu quero meu muro consertado, isso é justiça. E aí entra a segunda palavra que eu falei, misericórdia. Misericórdia, o menino pega o carro, sai de carro, sem autorização do pai, sem habilitação, sem saber dirigir, bate no muro, derruba o muro do cara, o cara sai e fala: olha, vamos fazer o seguinte, eu conserto o muro, eu deixo o meu muro em ordem novamente, mas você vai se resolver com o seu pai. Você vai falar com o seu pai em relação a esse carro.
Você volta para casa e dê a explicação que você quiser, não precisa gastar com o muro. Misericórdia. É boa, mas não é completa. Porque voltar para casa e falar com o pai, pai, peguei o carro e bati, é pânico. É pânico, eu já fiz isso. É pânico. Né? Você fala, e agora? O que eu vou fazer? Qual que é a desculpa que eu vou dar? Porque eu peguei, e não foi nem o carro do meu pai, foi a Kombi da igreja. Peguei a Kombi, saí e bati a Kombi da igreja. Falei, misericórdia, meu pai não estava em casa. O cara fala, eu conserto o muro, mas você se resolve com seu pai. Graça. O que é graça? O rapaz sai com o carro, sem autorização, sem saber dirigir, vem, bate no muro, derruba o muro. Sai o dono da casa, o dono do muro, e fala, vamos fazer o seguinte, eu conserto o muro, eu conserto o carro do teu pai, fica tudo novinho, te levo para você tomar um milkshake, que você está muito nervoso, e quando você fizer 18 anos, eu te dou uma habilitação e um carro novo para você dirigir. Isso é graça. Aquele jovem merecia tudo isso? Não, mas é graça. Porque graça é exatamente isso, nós não somos merecedores de nada disso. Mas Deus vai lá, pelo amor na cruz, revelado na cruz do Calvário por mim e por você, Ele morre. É a mesma coisa, eu conserto o muro, conserto o carro, te dou um carro novo, te dou uma vida nova, perdoo os seus pecados, perdoo, pago as suas contas e está tudo certo, de lambuja, né? Te dou uma igreja para você congregar. Vive. Jesus mostra aqui a sua compaixão. Compaixão que não seja regado por amor, queridos, não faz diferença nenhuma. Muitas vezes nós esquecemos da graça derramada sobre nós, do que eu falei, você e eu não somos merecedores, mas achamos, por algum motivo, que a graça é só para mim e não pode ser derramado sobre o outro. Que só eu sou merecedor da graça de Deus. Só eu sou merecedor do que Deus está fazendo por mim. E na verdade a Bíblia não fala isso. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou a todos. Ele se entregou por todos. E nós somos essa voz que vamos levar amor e compaixão. Amém, queridos? Você está aqui nessa noite ou já foi embora? Fica aqui. Somos nós que precisamos fazer isso. Jesus, ele vai de encontro a essa mulher. Ele não conhecia a mulher, ele não tinha familiaridade com ela, ele não sabia nem da história dela, ele não sabia o que estava acontecendo, a não ser que era um sepultamento, mas Jesus intervém e muda a história daquela mulher. O nosso papel é exatamente esse, ajudar as pessoas a mudar o rumo das suas histórias, a mudar o foco da sua visão, a estabelecer um novo alvo, uma nova visão, uma nova perspectiva, um novo mover da graça, da compaixão, do amor de Deus sobre a vida dessa pessoa. Segunda coisa que eu aprendo, a esperança em meio à adversidade. Não há nada melhor que no meio da adversidade uma gota de esperança. Você já viu isso? Não há nada melhor que no meio da adversidade uma gota de esperança. Eu não sei se você já teve o desprazer de se afogar. Você está bem e de repente você se afoga. E alguém faz assim, rapaz, o que está acontecendo? Segura essa boia. É a gota da esperança. Você segura a boia. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu já contei uma vez aqui, estava na praia com meu primo e ele aqui, ó, como daqui no púlpito. Eu pisei num buraco e tomando toda a água do mar do Rio de Janeiro. Feliz da vida, secando o mar do Rio de Janeiro. E ele esticou a mão, puxou e falou, Alexandre, está tudo bem? A água aqui nele. Ali, aqui, um passo, a esperança em meio à adversidade. Nós estamos orando aqui a segunda, quarta e sexta, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Irmãos, está uma bênção. Para quem tem vindo, uma bênção. Primeiro dia, eu vim com a pastora, eu falei, Débora, eu acho que vai estar só nós dois, hein? Nós chegamos aqui numa alma viva na rua, ninguém. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Entramos, fechei o portão, sentei. De repente veio chegando. Os irmãos chegaram. Quarta-feira, nós chegamos. Eu falei, não, Débora, quem veio vai vir pelo menos hoje. Veio mais gente do que na segunda-feira. E amanhã eu estou na perspectiva, irmãos. Porque vai vir mais pessoas ainda. Você crê nisso, amém? Eu creio nisso. O Lucas falou que vem amanhã.
Pelo menos o Lucas vem amanhã. Se é Lucas vem, Natália vem. Claro. A esperança em meio à adversidade. Quando nós começamos a oração, eu tenho, nos 2 dias, e amanhã eu vou falar de novo, para eles não criarem o hábito de chegar na oração, porque primeiro que é uma oração de consagração, não é uma oração de súplica, não é uma oração de petição. Senhor, tu sabe, esse miserável homem que sou, quer rasgar roupa, me dá um chicote aí, pastor, bate nas costas. Não é essa oração, é oração de consagração. E eu falei para eles, comecem agradecendo a Deus, louvando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Comecem com gratidão diante do Pai, para que o coração de Deus se mova a nosso favor. Lá no final da oração, perto das 6, aí você faz o seu pedido. Você faz os seus pedidos, porque normalmente quando nós vamos orar, o pedido sai sem a gente pensar, sem a gente querer, o pedido já brota. Eu falei, então deixa para o final pelo menos, mas no começo, faz uma oração de consagração, uma oração de gratidão, uma oração de louvor, reconhecendo quem Ele é. Lá no final, você faz os seus pedidos. Ou seja, lá no final, você peça que o Deus da graça e glória venha derramar esperança nos nossos corações. Esperança em meio à adversidade. Aquela mulher estava com a sua vida traçada. Vai dar ruim, vai ficar difícil. Não haverá, como diz o versículo, e haverá bom futuro, não será frustrada a sua esperança. Para aquela mulher, ao contrário, não haverá futuro nenhum. E pode perder a esperança, porque o único homem da casa acabou de morrer. Não haverá esperança. Jesus entra e fala, opa, Ele é a fonte da esperança. Ele é a fonte de água viva. Ele é aquele que na qual, quando você e eu bebemos, nunca mais teremos sede. Jesus nos chama para levar a esperança, para levar amor, para levar a própria presença dEle na vida de outras pessoas. Há um grande equívoco dos cristãos dos dias de hoje. Eu sou crente, o Bruno não é, e o Bruno está fora dos caminhos do Senhor. Nunca andou nos caminhos do Senhor. Bruno é terrível, nunca andou nos caminhos do Senhor. E eu me encontro com o Bruno, Deus junta propósitos, e eu começo a falar com ele do amor de Cristo. E aí o Bruno começa a abrir o seu coração para mim. Ô Alexandre, está acontecendo isso, mas eu sou crente, entendeu? Sendo crente eu sou bom demais. Sendo crente eu posso até julgar a situação do Bruno. E esquece o que o versículo fala, que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, queridos, não há ninguém melhor que o outro, porque todos nós estamos no mesmo peso do pecado. Todos nós. Não há aquela história, não, pastor, mas o meu pecado foi menor que o do Bruno, mas a consequência é a mesma. O caminho que te leva é o mesmo. Não é para nós pensarmos assim, porque agora eu sou crente, e sendo cristão, eu sou melhor que o Bruno, e eu vou agora arrebentar com o Bruno. Não. O que tem acontecido? A igreja tem que levar a esperança para um coração aflito, para um coração doído, para um coração choroso, um homem e uma mulher que tem sentido a necessidade não de ouvir repreensões, mas de ouvir a respeito do amor de Deus, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é e do poder transformador que Ele tem. A esperança é o antídoto para um desespero. A luta vem, não resolvido, traz o desespero. Resultado do desespero, uma depressão, um suicídio, uma tentativa de morte. A esperança é esse antídoto. Ele entra no meio. Opa, há uma esperança. Há uma esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Amém, queridos? Jesus Cristo é a sua e a minha esperança. Quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe como solucionar, deixa eu te dar um conselho. Fale com Cristo. Há um hino antigo que diz: quando só, cansado e abatido, fala com Cristo. Fala com Cristo.
Só Ele é que pode fazer isso. Como é que é o hino mesmo? Quando só cansado abatido. Ninguém conhece? Você não conhece, Renata? Você conhece, para com isso. Cantava lá no Rio. Fala com Cristo, quando o débil viu ou confundido, fala a sós com Jesus. Rapaz, a gente vai cantar esse hino no próximo domingo. Eu acho que esse é um hino da Nazareno. Você nunca ouviu na Assembleia? Quem era batista aí? Nunca ouviu na Batista aí, a galera? Então, fica só por esse refrão. Quando só cansado ou abatido, fala com Cristo. Ele é quem pode trazer a solução. Ele é capaz de restaurar o que está quebrado, de renovar o que está perdido e trazer esperança para as situações mais impossíveis. Somente Cristo pode fazer isso. Somente Cristo. Esse texto nos traz esses 3 ensinamentos que nós precisamos guardar no coração. E o terceiro ensinamento, o poder transformador de Jesus. Você já foi transformado. Eu já fui transformado. E é tão gostoso, eu gosto de parar de vez em quando e pensar quem nós éramos antes de Cristo. Faça esse exercício aí. Ah, pastor, eu sempre fui bonzinho. Na carcaça, irmão. Na carcaça. Eu sempre fui bonzinho, sempre falei baixinho. Mas você já viu aquele dia que alguém pisou no teu pé? Ou falou mal do teu Palmeiras? Só por Deus. O grupo dos homens ontem bombaram. Você aguentou, Ângelo? Você desligou? Você silenciou o grupo dos homens? Quando alguém começa a pisar no teu pé, falar mal, aquela bondade, aquela voz baixinha com mansidão, de repente explode. Não. O poder transformador de Jesus gera uma transformação tão grande, profunda e real, que vai nas lacunas da vida, transformando-nos por inteiro. Transformando por inteiro. Está certo que de vez em quando o velho homem tenta levantar, mas sendo transformados por Cristo, você falou, fica quietinho aí, cara. Você não pode levantar, você não vai ressuscitar em nome de Jesus Cristo. O poder desse encontro com Jesus, ele é transformador. Já causou transformação na minha e na sua vida. E tem que transformar aqueles que estão ao nosso redor. Nós estamos há alguns dias, vamos dizer assim, de começarmos o GCN. O GCN você pode chamar de grupo caseiro, de célula, de pequeno grupo, de grande grupo, seja o que você quiser. Aqui nós chamamos de GCN. Grupo de crescimento nele, é a mesma coisa, são os grupos familiares, os grupos caseiros. Nós vamos começar na igreja, o irmão Sérgio já está preparando algumas casas para poder começar. Um dos desafios é nós alcançarmos aqueles que não são. O crescimento pessoal, o crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual, porque não vai ser somente um ponto de encontro, mas é um ponto de aprendizado, um ponto de crescimento, mas também um desafio de alcançar aqueles que não são, aqueles que estão ao redor e que nunca ouviram, ou que já ouviram, mas não se sensibilizaram em ser tocados pela presença do Senhor. É exatamente isso que o Senhor espera de mim e de você. É exatamente isso que o Senhor espera que nós possamos viver. É dessa forma. Há lutas. No mundo, a Bíblia diz, nós teríamos aflições. No mundo nós passaríamos por muitas dores, por muitos momentos difíceis. Mas a Bíblia fala, tem de bom ânimo. Ele é o Deus que está na frente de todas as coisas. E estando na frente, Ele sabe do que vai acontecer antes que você saiba. Porque quem está na frente tem a notícia primeiro. Quem está na frente tem a notícia primeiro. E Ele sabe o que vai acontecer na sua vida antes que aconteça. E eu gostaria que nessa noite, queridos, em nome de Jesus Cristo, que você soubesse, guardasse no teu coração, que esse Jesus, que olhou para aquela mulher, trouxe esperança, um poder de misericórdia, o poder da graça, o poder da compaixão, também está nesse lugar, para tratar os nossos corações e nos fazermos não somente recebedores dessas palavras,
mas sermos agentes de transformação fora dessas paredes. Me transformou? Legal. Teve compaixão? Bênção. Veio com a sua misericórdia? Maravilhoso. A sua graça me alcançou? Agora está na hora de eu levar e de compartilhar dessa graça do Senhor com a vida de outras pessoas. Lembre-se da viúva de Naim. O Senhor sempre está passando. Sempre está passando. Pastor, estou passando por uma luta, eu não sei como vai ser. Meu Deus, tem misericórdia, final do mês está chegando. E agora como vai ser? Vai ser como sempre foi. O Senhor entrando com providências e agindo de forma poderosa e espetacular em nossas vidas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa noite, em nome de Jesus. E antes de nós orarmos, eu gostaria que você, pela fé, ou não é nem pela fé, mas pela ousadia, pensasse em um momento difícil que você está passando. Se você tem, se você não tem, você dá glória a Deus e fala, minha vida está um mar de rosa, não tem nada difícil não, para mim está tudo bem. Mas se você está passando, ou se alguma coisa, eu queria que você pensasse aí. Pensa nesse, vou usar um termo, nesse vucu-vucu que você está vivendo. Nessa bagunça, nesse emaranhado, nesse nó da vida. Pensa aí, o que te levou a essa situação? Fala, Jesus, tem misericórdia. O que te levou a essa situação? E que às vezes é tão difícil. Agora eu gostaria que você, mesmo com seus olhos fechados, mas com fé, fosse orando ao Senhor e falar, Senhor, passa pela minha vida. Assim como o Senhor passou por aquele lugar e aquela mulher estava ali, sem mesmo antes dela pedir, o Senhor teve compaixão dela. Eu queria que o Senhor viesse com compaixão sobre a minha vida. Que o Senhor viesse com misericórdia sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre meu filho, meu casamento. Que o Senhor viesse com graça. Que o Senhor fizesse as maravilhas dos céus acontecerem na minha vida. Aquela mulher não tinha possibilidade de continuar a vida dela. Viúva e o seu filho morto. Mas o Senhor é o Deus que transforma em caos, o caos em bênção. O Senhor é o Deus que transforma as situações difíceis em possibilidades. O Senhor é o Deus que age de forma poderosa sobre nós. Vai orando aí, abre a tua boca, vai falando com Deus. Levante a sua mão se você quiser, coloque a mão no seu coração. Ore ao Senhor, fala, Deus, tira essas situações, tira essas lutas, tira esses problemas. Eu quero novamente respirar. Eu quero novamente deitar e dormir em paz, como a palavra do Senhor diz. Em paz me deito, logo pego no sono. Ajuda-me, Senhor, a fazer isso. E eu tenho certeza que o poder miraculoso do Senhor reinará sobre a tua vida. Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós meditamos na palavra dessa mulher, na história dessa mulher. Uma mulher, ó Deus, em que já foi tão estudada, e nós somos sabedores, ó Pai, em que da dificuldade que certamente ela entrou quando o seu filho morreu. Mas eu quero pedir a Ti, ó Pai, que a mesma providência que o céu teve com a vida daquela mulher, venha ter com a vida de cada um de nós. Ó Deus, Tu conheces as lutas, as lágrimas, Tu conheces as dificuldades de cada um dos meus irmãos. Daquilo, ó Deus, em que por muitas vezes eles choram e se preocupam, perdem noites de sono, sem saber o que fazer. Ó Deus, momentos de tantas lutas, dificuldades na família, financeiramente. E nessa noite, ó Deus, nós colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, toda a nossa angústia, todo o nosso medo, todo espírito, às vezes, que vem sobre nós de fracasso, nós colocamos diante de Ti. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus possa efetuar o milagre na vida de cada um dos meus irmãos. Abrindo portas,
fechando portas, ó Deus, trazendo soluções, dando ideias, ó Deus, curando, tirando embaraços, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei, ó Pai, o que se passa, mas Tu és Deus que nos sonda e nos conhece e sabe da necessidade real de cada um. E nessa noite eu quero pedir, ó Deus, sonda-nos, trata-nos, ó Deus, para que sejamos curados. Não podemos curar se estamos enfermos. Não podemos levar esperança se estamos desesperançosos. Não podemos ter compaixão se nos sentimos carentes, ó Deus, da compaixão. Mas queremos ser nutridos pelo amor, pela esperança, pela compaixão, ó Deus, do Senhor em nós, pela graça do Senhor em nós. E mesmo que o Senhor já tenha derramado, ó Deus, nos dá uma visão para enxergarmos, porque muitas vezes o Senhor faz, mas os nossos corações ficam tão embrutecidos, tão endurecidos, que nós não conseguimos enxergar que o Senhor já está fazendo, e que a providência já está chegando, e que a situação hoje está muito melhor do que ontem. Em nome de Jesus Cristo eu quero pedir, ó Pai, abra as nossas visões, tira as escamas, tira, ó Deus, o medo, tira, ó Deus, as preocupações, mas que nós possamos aprender a confiar na cruz de Cristo, possamos aprender a confiar naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor faz, e que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, e somente as nossas vidas no Senhor, ó Deus, o Senhor pode dirigir. Aqueles que têm medo de colocar a vida nas Tuas mãos, não conseguem entender, porque confiam desconfiando. Mas nós queremos confiar, lançar, como a palavra diz, lancemos sobre Deus. Lancemos sobre Deus. E nós queremos nos lançar sobre o Senhor nessa noite, ó Pai. Toma os nossos corações, traga paz e a certeza da ação do Senhor sobre cada um de nós. Nós oramos e Te agradecemos em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aprenda a confiar e aprenda a descansar diante de um Deus tão poderoso e fiel, de um Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que você pode pedir ou pensar, Ele pode fazer. Faça assim com as tuas mãos em ar de receber. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor dê uma semana de bênçãos e vitórias para a vida dos meus irmãos. Que eles em tudo eles sejam vencedores, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja na frente, trazendo possibilidades e ganhos e vitórias sobre a vida dos Teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Antes de ir embora, dê um abraço no nosso visitante e tenha